Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Muito bem, boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil, boa noite, ouvintes da Rádio Casa de Oração. Estamos de volta com mais uma edição do programa no consultório da psicóloga Alexandra Manso. Programa que vem ao ar de segunda, aliás, todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30, em todo o sistema multistream da Rede Cristã Brasil. Estamos no Facebook da Rede Cristã, estamos no YouTube da Rede Cristã, estamos também pela FM 103,3 e pela uma rádio co-irmã, né, que nos retransmite na Zona Sul do Recife, a Rádio Jesus Vive 96,3. Ok? Boa noite, doutora Alexandra Manso. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que nos escutam e que nos assistem. Uma noite de paz para todos. Muito bem. A temática de hoje, né, convivendo com o Alzheimer. O Alzheimer que, bem, segundo as informações, né, que a gente tem, é uma doença degenerativa, né? Ela mexe com o cérebro, concomitantemente com a memória da gente. Ela vem causando realmente um estrago lento, né? Porém muito marcante, tanto para quem... por isso que o tema é convivendo com Alzheimer, porque a gente quer tratar a proposta de quem é sintomático e quem é assintomático no sentido de quem cuida, né? E quem cuida. É importante, porque a ideia de eu trazer esse tema hoje é o seguinte: segunda-feira foi o dia dos avós. E é um grupo, uma faixa etária que merece também muita atenção, muito cuidado, muito carinho. E se associa a perdas cognitivas, a perdas assim, em todos os sentidos, físicas, cognitivas, emocionais, enfim. E o Alzheimer, infelizmente, é uma desses adoecimentos da maioridade, né, da terceira idade do idoso. Mas também não somente dessa idade, mais para frente eu vou comentar sobre isso, porque tem uma carga genética aí que às vezes antecipa esse mal. Mas a gente vai tentar trazer aqui que é possível uma convivência saudável, é possível uma convivência harmoniosa quando se tem o sentimento envolvido, quando se tem o respeito. Então a gente agora vai passar um pouco a conhecer essa doença. Ela é hereditária? Ela tem um componente genético, sim. Mas não quer dizer que a pessoa se seus ancestrais tiveram, que você vai desenvolver essa doença. Não é. Ela tem outros fatores também. E por que também trazer hoje Alzheimer? Porque a quantidade da população idosa ela está crescendo, não é? Então, assim, o que é que acontece? Tem várias demências senis, várias, não somente o Alzheimer, mas ela é a que ocorre em maior porcentagem na população. Mais de 50% das demências senis são Alzheimer, são o mal de Alzheimer. Então, é interessante falar. Agora, também uma outra coisa, nem toda demência senil é Alzheimer. Nem toda, porque assim, acontece a perda cognitiva vinda da idade, certo? Acontece, a gente acaba esquecendo certas coisas, fica mais lento para algumas ações. O que vem a ser essa perda cognitiva? Essa perda cognitiva é o seguinte, o adolescente que a gente falou semana passada, ele aprende mais rápido as coisas, não estala. O idoso geralmente demora um pouco mais, tem que fazer feito uns mapas mentais, por exemplo, até lembrar seu nome. Aí, pastor Amaro, é aquele da rádio, não sei o que. Sim, lembrei, uma coisa desse tipo. Sim. Alexandra, aquela baixinha, entendeu? Pronto, aí vai organizando isso na mente deles. Dessa forma, numa lida para melhorar assim, a
a convivência, o aprendizado. É possível, tanto é que a gente vê, inclusive aqui na Universidade Católica de Pernambuco, existe um projeto da faculdade aberta para a terceira idade, ou seja, o envelhecimento não é um martelo batido de que está ruim, que está complicado. Entendeu? Mas o Alzheimer é um fator, um caso específico, uma situação específica de adoecimento. Entendeu? E ocorre o seguinte, de forma física a situação, de forma orgânica, o que é que acontece? Os nossos neurônios sofrem influências, certo? Então, assim, o que é que acontece? Proteínas que originalmente elas facilitam as conexões dos neurônios e por algum motivo, que ainda se estuda isso até hoje, desde o início do século XX, por algum motivo, elas se desorganizam, se superproduzem em outros locais do neurônio em si, do cérebro, que ela faz com que esse neurônio ele entre em degeneração, acaba conexões, por isso a questão do desaprender que o Alzheimer provoca. Aí acaba provocando morte desses neurônios e uma vez esse neurônio apagado, ele não se retoma. Por isso a questão degenerativa e infelizmente incurável. Agora, tem terapias medicamentosas, psicoterapia, que dá para dar uma sobrevida, dá para dar uma qualidade de vida para quem sofre do mal de Alzheimer e para quem cuida também. Essa perda da memória recente e da memória remota, isso é uma coisa que acontece paulatinamente ou é paulatinamente? Quando ela tem, na verdade, ela tem 4 estágios, a doença de Alzheimer, certo? Agora, deixa eu falar uma coisa antes. Ela é muito visível em idosos, mas essa carga genética já tem estudos vistos de que a partir de 30 anos já tem gente que aparece com aspectos do Alzheimer por causa da questão genética. E esse movimento dessas 4 fases, ela vem mais rápido por conta dessa carga genética. Então, vale observar, vale cuidar do nosso cérebro. Mais para frente eu digo algumas coisas que a gente pode fazer, inclusive ler, estudar, fazer jogos de lógica, botar o cérebro para trabalhar. É mito ou de fato todos nós estamos seremos acometidos pelo Alzheimer? Não é uma via de regra, não é um 100%, não. Não é. Ela é tão estranha isso. O cérebro ainda é um local tão não descoberto em algumas partes que a gente não tem uma causa específica. Ela é multicausal. Tem situações da vida da gente, de como a gente leva nossas vidas, pouco sono, alimentação, pouco lazer, essas coisas. Não fala de pouco sono não. Também. Não fala de pouco sono não, que quem dorme pouco está aqui, viu? Aqui também. Mas a gente trabalha a questão exercita os nossos neurônios, a gente lê, trabalha a questão lógica, entendeu? É muito importante isso, deixar o cérebro ativo, agora de forma positiva também, né? A gente precisa cuidar do sono também. Outra questão que favorece o aparecimento de Alzheimer é a hipertensão, a questão do diabético, é mais propenso a aparecer o Alzheimer. Ele é diagnosticado só por essa questão do esquecimento, desse lapso de memória? Na verdade, ele é tido com uma hipótese diagnóstica, agora tem exames, né, que tem ressonância e outros exames de imagem que veem como é que está esse cérebro e que, assim, são cérebros vistos característicos de quem tem Alzheimer. Mas o Alzheimer em si, ele é diagnosticado após o óbito. Assim, de certeza mesmo, olha, isso foi Alzheimer,
após o óbito. Porque não é uma questão mental, é cerebral literalmente, né? Até porque não existe doença mental. Funções, por isso que num dos nossos encontros lá atrás, a gente não é só psiquismo, nós somos psicossociais e virtuais, lembra de uma coisa que eu falei? Pronto, porque nós somos sujeitos a esse tipo de ação de proteínas, de hormônios, de neurotransmissores, né? Tudo isso influencia e faz com que o cérebro trabalhe corretamente ou não. Então, além do sono, que é importante, a alimentação, exercício físico, um bem-estar saudável, um lazer saudável, não é? Um prazer sem danos, como quem tem gente que diz que não, só vai sair, eu tenho que beber, por exemplo, né? Prazer sem dano, gostei. Olha, prazer sem dano, uma coisa saudável. O Luiz Carlos do YouTube, inclusive lembrando ao pessoal que pode interagir, sabe, em tempo real aqui, com muita espontaneidade, até porque as perguntas de vocês vão dando pano aí para manga, como diz a história, né? E você já percebeu que a psicóloga Alexandra Manso, ela gosta de deixar vocês bem à vontade para que vá fluindo esse processo educativo, esse processo pedagógico aqui do programa. Então fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Um abraço aí para Luiz Carlos, Cláudia Freitas, Bete Lima, e o Luiz Carlos pergunta: boa noite. E uma doutora Alexandra: Alzheimer é uma doença tipicamente feminina? Não. Tem Alzheimer em homens também. São tão danosos quanto, precisam de tanto cuidado quanto. Por que de repente essa pergunta dele, doutora? Ele pode ter visto nas vivências dele, talvez, mais mulheres com Alzheimer. Porque eu não lembro de ter visto algum estudo assim, tipificando essa doença somente como uma prioridade, uma primazia feminina. Ela não é nada assim hormonal, não, né? Não. É muito uma questão cerebral mesmo. Uma questão de neurônio, uma questão assim, uma desorganização que acontece de origem desconhecida, assim, não sei por que ele se desarranja, sabe? Aquela história assim é visto quando já acontece. Pancada na cabeça acelera esse processo? Ou desenvolve? Que eu saiba não. Pode causar outros danos, outras lesões, inclusive em fala, inclusive em discernimento, em entendimento, em comportamento, mas em relação ao Alzheimer, não. Exatamente, ele responde isso aqui. Estatisticamente, vejo mais mulheres vítimas de Alzheimer. Porque provavelmente é o que ele vê, né? Assim, o ponto de vista, né, a população, não há nada que ele tem conhecimento em relação a isso. Cientificamente, não há nada que fragilize mais a mulher, né? Típica disso não, tem homens e mulheres. Não há nada cientificamente comprovando que a mulher está mais fragilizada, só mais questão da idade. Tem nada a ver com a ovulação. A idade, a grande maioria é a partir dos 65 anos. Tem nada a ver grande, imensa maioria. Tem nada a ver com a ovulação, tal, hormônio feminino, não. Certo. Deixa eu ver mais aqui. Outra pergunta. Tem cura? Não tem cura. Ela é degenerativa, né? Ela é degenerativa, ela não tem cura, mas... Inclusive um personagem aqui de Pernambuco, né? Dentro do Alzheimer. O ex-governador aqui faleceu disso, né? Como? O ex-governador aqui de Pernambuco faleceu. E veja a idade que ele faleceu. Provavelmente ele teve um ciclo de cuidado importante, presente na vida dele, tanto de cuidados de medicamento, tanto de cuidado de terapia, de fisioterapeuta, de tudo isso. Ele deve ter sido bem cercado disso, porque ele morreu bem ansiosinho, né? Acometido pela doença, porque ela tem os estágios dela, se completa esses estágios, geralmente não, sempre se completa esses 4 estágios que eu vou dizer daqui a pouco, mas assim, faz muita diferença
assim, a qualidade de vida que ele tem, que os familiares, os cuidadores, quem cuida dele ou dela, proporciona para ele ou ela. Tem uma pergunta que eu quero fazer, mas dando atenção aqui aos nossos internautas no YouTube, a Lindomércia de Souza, ela, amém, Lindomércia. Doutora Alexandra, Alzheimer é uma doença neurológica? Sim. Afeta todo a Lindomércia está entrando agora, corpo, né? Uhum. Mas ela é neurológica. Porque, o início é ali. Às todo vezes, antes dele ser diagnosticado como Alzheimer, de todos aqueles sintomas que aparecem, já vem acontecendo mudanças cerebrais. Tanto é que essas mudanças cerebrais que trazem à tona todos esses outros sintomas de perda de memória, de mudança de humor, agressividade, irritabilidade, apatia, né? intolerância. Irritabilidade, falha na linguagem. Essa questão da pessoa estar inconsciente e desorientada, esse prejuízo na capacidade de se orientar no espaço. Isso é uma das coisas, né? Ok. Eu vou chegar lá. Mas é um sintoma, é o agravamento da doença. É o agravamento. Porque a gente assim, dividi em 4 fases para ficar fácil de entendimento e até de percepção para quem estiver convivendo com algum paciente de Alzheimer ou até com alguma suspeita desse parente, desse conhecido ter essa patologia. Então, vamos lá. Inicialmente, a ideia que se tem é somente a perda da memória, não é? Mas a personalidade, ela muda. Aí vem a agressividade, vem a irritabilidade. Por quê? Muito provavelmente, ele está se sentindo sem estar pertencente dos movimentos dele, daquela coisa fica com raiva porque fica na dúvida se realmente aquilo aconteceu, a questão da memória. Isso traz uma irritabilidade para ele ou ela, né? Traz uma inconstância desse humor, né? E tem uma dificuldade em habilidades visuais, habilidades espaciais. Por exemplo, quem dirige, que já está mais senhorzinho, está começando alguns sintomas do Alzheimer, não tem mais aquela facilidade de uma manobra de um carro. O reflexo, né? Aquela coisa. Os reflexos. Até a questão espacial mesmo. Eu caibo aqui. Só que diante do Alzheimer, eu caibo aqui, aí fica a dúvida. Antes, o senso dizia que sim. Mas agora eu fico na dúvida. Ou então eu insisto e bato. Entendeu? Uma coisa desse tipo. Realmente você vai perdendo noção de espaço, né? De tudo, né? De espaço visual é bem complicado. A Cláudia, que é da área de saúde, ela diz que concorda com a senhora porque já viu muitos pacientes masculinos também com Alzheimer, né? Já viu muitos pacientes, homens e mulheres, com diferentes sintomas e características. Isso vai de acordo com o grau do Alzheimer, né? Vai de acordo com o grau, vai de acordo com a vida que ele teve. Eu conheço uma senhorinha mesmo que ela vive tranquila com Alzheimer. Agora, ela teve uma vida regrada, infelizmente foi acometida, mas a evolução do Alzheimer dela está muito lento. Eu já conheço ela, já diagnosticada de Alzheimer há mais de 5 anos. Vai para os cantos, claro, acompanhada dos filhos, interage com netos, vê os netos crescerem. Já tem outros casos que são mais fortes, porque às vezes são resistentes ao tratamento, ou não conseguem acessar esse tratamento nem pela rede pública, nem pela rede privada. Aí fica mais difícil. É uma luta sozinho, né? Mas quando se tem esse apoio, o dela vai bem devagar, bem devagar. Os lapsos de memória dela são mínimos e há anos. Veja só, que bom, né? E um próximo estágio que tem, que é uma fase já passada da inicial, é a moderada,
Aí já começa a dificuldade da fala, dificuldade em realizar tarefas, a questão de coordenação motora, aí vem a maior dificuldade ainda da questão visual, espacial, tem algumas pessoas que agitação. confundem o Alzheimer com Parkinson, né? Mas são coisas totalmente distintas, né? E às vezes as pessoas têm os dois. Os dois, que é bronca. Fica bem difícil. A questão da agitação, às vezes você vê um paciente de Alzheimer perambulando mesmo. O verbo é esse, perambulando dentro de casa, insônia à noite. Às vezes sai. É interessante para o acompanhante, para o cuidador, para o parente, esconder as chaves mesmo. É uma questão de saúde, é uma questão de cuidado, não é privação. Sabe? É uma questão de resguardar a integridade física do paciente. Principalmente se for uma pessoa mais idosa, né? Porque já está com os ossos fragilizados e tal, e aí tudo... E se torna mais agressivo, pastor. Se torna agressivo e às vezes a pessoa com quem ele tem mais amor, aí vai, agride. É bem complicado. Há uma inversão afetuosa disso, é? Como? Há uma inversão desse não é bem sentimento? uma inversão, ele não consegue controlar. Às vezes pode até não reconhecer aquela pessoa no momento de delírio, no momento de alucinação. Então essa fala aqui que eu já escutei muito, que a pessoa idosa ela vai ficando que nem uma criança. Seria esse processo de reversão? De que coisa? É um desaprender. Desaprender. A partir do momento que os neurônios vão ficando desconectados, né, aí acaba acontecendo um desaprender, que não toma mais rumo de ordem social, de pudor, inclusive. Né? A questão da forma de se expressar com aquela pessoa. Quando lembra, sim, ótimo, eu reconheço você. Mas e quando não lembra? E quando interpreta que é outra pessoa? Alguém que está escutando provavelmente já deve ter ouvido uma coisa assim, de ser chamado de pai, de ser chamado de mãe, de ser chamado por outro nome que não o seu, por esse paciente de Alzheimer. A Beth Lima diz, inclusive, na questão aqui de homem e mulher, tal, que comete os dois públicos. A senhora já respondeu aqui a essa pergunta, mas como algumas pessoas entraram no YouTube depois, o Luiz Carlos pergunta se ela é hereditária. Você pode repetir exatamente a sua fala, mas o conceito dessa questão da hereditariedade. Hereditária, assim, ela tem uma carga genética, mas se meus pais tiveram, não sou obrigada a ter. Posso passar sem ter nada. Tá? Pode acontecer, não há nada que... pode não acontecer. Agora, quando ela é desencadeada, quando ela surge, quando vem o potencial genético, ela é mais avassaladora, ela é mais rápida, ela é mais feroz em relação a sintomas. Pastor Elizabeth Beth Lima é uma psicóloga de mão cheia. Um abraço aí para a Beth. Um dia convidá-la para participar do programa, onde ela estiver, né? Se ela... Fica à vontade, Beth, viu? Beth. Tem um trabalho bacana de cuidado com a psicologia da gestante também, o cuidado do ser mãe, do ponto de vista da psicologia, bem interessante. Mas isso é um outro assunto para outro momento. Aí, uma fase mais complicada ainda do que a segunda é a fase mais intensa realmente, que aí vem as incontinências, que às vezes causam um desconforto grande para quem cuida. A questão do se urinar, do defecar, né? A pessoa, o paciente com Alzheimer, ele acaba ficando constrangido diante disso quando se percebe que é ele. É importante. Mas o público não se perceber, nada. É importante o público tomar conhecimento, né, disso. Entendeu? É importante o público tomar conhecimento disso, porque todos nós temos um idoso em casa. Alzheimer hoje, por causa do dia dos avós, é muito importante. Tem um idoso em casa e tal, né? Isso, boa noite, Leoneide Ferreira. Então, o olhar que tem que ser, não é um olhar de repreensão, de correção, de agressividade, não. É um olhar de cuidado, porque não é uma coisa que ele controla, que ela controla, sabe? É uma resistência a certas coisas, por exemplo, vai tomar banho,
Eu já tomei, mas não tomou. Mas eu já tomei, já resolvi isso, sabe? E quando vê, está sujo, então vai se trocar. A dificuldade de comer já vai dificultando, a dificuldade da deglutição mesmo, dos movimentos mais restritos. Não é por não conseguir, assim, não é por não querer, é por não saber. Estou entendendo. Deixa eu ver aqui, o Luiz Carlos está hoje inspirado. Ele pergunta, a vítima Melhoras para ele. Isso. A vítima de Alzheimer perde sua própria identidade ou só está relacionada à identidade alheia? Perder a própria identidade. Chega um momento que sim, que é esse momento que eu vou entrar agora. É o momento terminal. Ele não se reconhece para nada. A questão de alimentação, infelizmente, vai ser por sonda, né, porque já não consegue a deglutição. Aí vem as infecções por conta do leito, da falta do movimento. Aí sim, é a perda total da autonomia. Até então, ele se reconhece porque, até antes disso, ele se reconhece porque ficam os resquícios das memórias mais antigas. Tanto é que tem terapias que eu vou falar mais para frente, que tenta fazer o resgate disso, dessas memórias mais lá para trás, para poder dar uma qualidade de vida a esse sujeito, a esse paciente. Pode ficar à vontade, viu? Depois tem mais perguntas aqui, mas a senhora pode desenvolver aí. Pronto, então vamos lá, vamos para as interações, né? Que eu já falei, infelizmente, até o final, a parte do leito. Então vamos falar das interações terapêuticas possíveis, né? Que a ideia é tentar diminuir os déficits cognitivos, né? A questão do entendimento, as alterações de comportamento, esses enfrentamentos que o parente, o cuidador acaba tendo com ele, porque quem cuida também é um ser humano que acaba imensamente afetado, profundamente afetado por toda essa situação. Por isso a questão do cuidado com o cuidador também. Por isso que, lembrando ao público, o tema é exatamente com essa sugestão, né? Conviver com o Alzheimer, porque é o que tem e o que cuida do que tem o Alzheimer. Desculpa, eu tenho um cachorro. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Lembrando a pessoa que a nossa transmissão é remota, ela está, obviamente, na hora dessa, na residência dela, né? Isso é um dos meninos lá, né? Tá tranquilo. Enquanto isso, deixa eu lembrar aqui para vocês que, deixa eu voltar aqui a câmera para mim, né? Pronto. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Pronto, a doutora voltou, eu nem tinha tirado ela da câmera, ela já voltou aqui, tá de boa. Tá tranquilo, deixa eu abrir aqui o seu microfone. Pronto. São muito usados em terapia. Sim, sim. Os cães, né? Interessante. Sim. Inclusive tem trabalhos muito interessantes, muito bacanas na interação com os pacientes. Ele hoje tá inspiradozinho. Tá tranquilo. Deixa ela ir lá, né? Resolver essa situação. Deixa eu lembrar aqui a vocês, né, que o programa ele vem ao ar todas as quintas-feiras com a psicóloga Alexandra Manso. Hoje com uma interrupçãozinha assim de leve, né? O cãozinho dela resolveu entrar em cena. Mas tá tranquilo. A gente vai seguindo aqui com o programa. Tem as perguntas aqui que o pessoal vai estar que ela vai estar respondendo, né? Das interações muito boa e importante. E vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Quem não quiser perguntar aí no chat do YouTube, pode perguntar no WhatsApp da Rede Cristã, o 987-204989. 987-204989. Pode mandar a sua pergunta. Ou até mesmo ligar, viu? Ficará charmoso também se você ligar para a Rede Cristã, 987-204989. Fica charmoso também se você ligar e participar aqui do programa ao vivo, além de fazer, né, essas perguntas aí no chat do YouTube, que está bastante interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook. Olha, lembrando ao pessoal que a Inatarja Rolante,
né? Aqui na Taja Rolante, ó, a cor de rosa, a cor que ela gosta, né? Fala do alcance da abrangência da FM 103,3, da abrangência da 96,3, mas fala também dos dias que ela atende e onde ela atende, ok? Deixa eu colocar aqui na tela o telefone da psicóloga, o consultório, né? Deixa eu colocar aqui o telefone do consultório. Dá para ver? Acredito que dá para ver. A minha camisa não vai atrapalhar, não. O telefone do consultório da psicóloga Alexandra Manso. É o 99791 9791. Esse 9 ainda atrapalha a gente, tá? Cada vista aqui, ó. 0056. 99791 0056. Ok? Pronto. Ela está voltando para responder as perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Estou percebendo um silêncio. Ela já voltou. Pronto. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Pronto. Porque eu estava falando aqui com o pessoal, né? E não tinha percebido a sua chegada. Que eu tive que ocupar a câmera enquanto a senhora estava cuidando dos meninos lá. Então, vamos... a minha canina é uma cadela. Pronto. E desculpe novamente. Vamos receber a doutora. A ideia é tentar fazer uma interação, enquanto há uma interação com eles, com os pacientes de Alzheimer. Então, o que acontece? A intenção é diminuir, amenizar os déficits cognitivos nessas terapias possíveis. Então, o que a gente pode fazer? Exercícios de memória, jogos de memória mais simples, ocupar esse dia com vida com ele, sabe? Geralmente vai precisar de um cuidador, geralmente não. O paciente de Alzheimer, ele precisa de um cuidador. Então, esse cuidador pode interagir com ele e deixar o dia desse paciente cheio de significado. Exercícios de memória, comparando características com nomes de pessoas. Tem uma terapia chamada TOR, Terapia de Orientação da Realidade, que é colocar ele no presente. Que horas são agora? Está de manhã ou de noite? De manhã é hora de quê? De tomar café, de jantar. Aí vai fazendo essas associações para fazer essa cabecinha funcionar. Jogos simples, sabe, pastor? Ocupar esse dia, interagir bem esse dia com esse paciente é interessante. Inclusive o Luiz Carlos fez uma pergunta bem pertinente, essa sua fala agora. Podemos chegar à conclusão que a vítima de Alzheimer sofre menos na vida por perder uma coletânea de noções da realidade? Olha, eu nem sei informar isso, mas eu acho que não é bom. Já imaginou a gente se sentir não pertencente? Porque até a falta total de consciência é meio dolorido. Porque o corpo está ali, tendo sintomas, tendo dores, sofrendo essa questão da dificuldade da deglutição. Ele pode até esquecer, seu Luiz Carlos, mas o momento de lucidez, os que vão se extinguindo, mas os poucos momentos de lucidez, ele pode sofrer. Ele pode lamentar. Aquela coisa do corpo não responder à cabeça, né? Ou a cabeça. Apagam as conexões e só o vegetativo, né? Aquela coisa do corpo não responder à cabeça e a cabeça não, parte dela não obedecer determinados comandos, né? Aí vai gerando uma certa frustração e tal. Tem gente que parece até apela para eutanásia, é complicado isso aí. Às vezes é o parente, né? Que está sofrendo muito, aí apela para eutanásia, porque se percebe que não há cura, né, doutora? É triste, é triste. Aí tem a questão da crença, das crenças, da fé. Tem uns pontos positivos em relação a isso, porque dentro daquela crença que o paciente, que a família tem, acredita que não há terminalidade da vida quando há terminalidade orgânica. Isso. Muito bem. Né? E que o bom daquele sujeito está ali, está além dali. Transcende o físico, o palpável. Transcende o físico. Né? Então, assim, quando a família tem este tipo de crença,
Aí é interessante estimular esse caminho. Quando não tem, a gente tenta outras formas, mas quando tem é interessante. Tem uma outra terapia bem interessante, no caso para mulheres, que é a terapia da boneca, para tentar resgatar aquela maternidade, os momentos de carinho, os momentos de cuidado, para fazer essa pessoa, essa paciente se sentir útil de novo, se sentir cuidando. Faz um bem enorme quando há uma aceitação boa dessa terapia. E a música, sabe? Um outro ponto muito importante, bem interessante, é a música. Trabalhar com músicas que esse paciente lembra, que façam parte da juventude dele. Cantigas de roda, quem gosta, marchinhas de carnaval, hinos da harpa, aqueles mais antigos, para quem já decorou eles de cor, não é? Trazê-los para essa realidade. Bota para tocar, lembra, é impressionante o retorno das memórias, assim, para aquele momento que está se escutando. Isso aí eu escutei no tal encontro de não sei de onde, é muito interessante, a resposta é muito boa. Fabiana Manso, ela diz: boa noite, Fabiana. Boa noite. Parabéns a todos pelo tema abordado. A presença e o estímulo da família, como também a paciência na repetição, às vezes com o paciente, ajuda no processo. Não é a pergunta, né? A presença e o estímulo da família, como também a paciência na repetição, às vezes com o paciente, ajuda no processo de retardar a doença? Sempre. Porque, de repente, naquela repetição, algum momento fica, e ele reage, ele responde a essa repetição. E a paciência é fundamental, o amor é primordial, é principal, mas a paciência é fundamental de se ter, porque ele não se domina mais como antes. Nesses lapsos de memória, ele pode fazer alguma coisa que provoque uma irritabilidade imensa em quem está cuidando, mas é aquele calma, compreender a doença, ter conhecimento dela, se apropriar desses sintomas, do que vai poder acontecer a quem está sendo cuidado, é perfeito, é importante. Deixa eu ver mais aqui. O Luiz Carlos agradece os votos de felicitações, de melhoras. Ezequias Manso, ele pergunta: o estresse pode causar falta de memória e ser confundido com o próprio Alzheimer? Às vezes a gente é acometido por alguns lapsozinhos assim, mas de memória, aquele deu branco, alguma coisa desse tipo, por estresse, por tensão, por ansiedade. Mas isso não quer dizer que é um Alzheimer. O Alzheimer tem todo um conjunto, né? Então, assim, é possível. Então, reveja seus hábitos. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dormindo menos? O que é que eu estou comendo? Como eu estou aproveitando o meu momento de lazer? Eu estou me cansando mais do que estou tendo algum prazer, alguma coisa desse tipo? Aí é rever. Aí o organismo em harmonia, a memória não vai falhar. Tanto quanto se percebe no Alzheimer, né? A forma patológica É tentar investigar com mais calma essa questão do esquecimento, né? O próprio paciente, ele consegue discernir que já está com esse sintoma, doutora, do Alzheimer, ele próprio... O médico em si, geralmente, ele comenta assim, até para haver uma conscientização. Quando está no estágio inicial, os lapsos são bem menores. Quando entra a medicação, aí ele procura se cercar de situações, bilhetinho, tarjetinha para lembrar das coisas, tenta não mudar tanto as coisas de lugar, tenta se cercar de situações que sabe que se faltar memória, vai cuidar-se em relação a isso para não causar tanto dano físico, tantas dores maiores. A medicação ajuda, a interação ajuda. Não vai mais sair mais sozinho, tá, mas como é que eu vou sair com uma pessoa? Quem vai estar do meu lado? Sabe? Ele se cerca. O paciente, quando está consciente
de que tem o Alzheimer e que ele precisa se cuidar quando está nos estágios iniciais, ele se cerca de situações, de métodos que se mantém ele mais seguro para seguir. Até que esse caso se agrave. Vanessa Freitas, boa noite, Vanessa. Existem formas de prevenção? Quais são elas? Hábitos saudáveis, sono, né, pastor? Hábitos saudáveis, não entrega, exercitar esse cérebro, ler, estudar. Eu estava lendo um artigo que diz que pessoas de baixa escolaridade são mais acometidas por Alzheimer. Assim, não que isso seja um divisor de águas, mas sai de forma mais rápida. Por quê? Porque geralmente, infelizmente, por situações sociais, culturais, não vou entrar nesse mérito, mas o que pode acontecer é, a pessoa se põe em outras atividades mais mecânicas, mais com pouco raciocínio, né? E não se dedica a uma leitura, não se dedica a um estudo, ou seja, aquele cérebro não trabalhou muito, sabe? Então, assim, não é um dado estatístico que vai mudar, não, você vai ter que se formar para não ter Alzheimer, não, muito formado tem. Inclusive, Elizabeth fez um trabalho assim na faculdade com idosos, que tem muita gente, doutor, inclusive lá, que às vezes fica cometido de situações assim, porque é independente disso. Mas aquele cérebro trabalhou, estudou, foi desafiado, né? Jogos de memória, palavras cruzadas, jogos de lógica. É interessante botar o juizinho para funcionar. Eu coloquei o telefone da psicóloga ao lado dela aí também, né? Porque o pessoal está pedindo a mim no zap. O telefone da psicóloga, tá aí, 997910056. Lembrando, o seu atendimento ele é nas segundas e quintas-feiras. A senhora pode dizer ao pessoal o endereço? Segundas à tarde, em Recife, na Boa Vista, na rua Dom Carlos Coelho, número 87, na Galeria Humanos, aliás, na Clínica Humanos. E na quinta-feira, hoje de manhã eu atendi lá, na Galeria Cordeiro, em Olinda, em Bairro Novo, próximo à Sorveteria Bacana. Pronto, qualquer dúvida, você liga aí para o telefone do consultório 997910056. Luiz Carlos, doutora, a doutora Alexandra falou na questão da crença. Então me veio em mente uma pergunta. A psicologia rejeita a fé do paciente em ser curado? De jeito nenhum. Ou ratifica essa crença? Também de jeito nenhum. Nós não estamos para fazer juízo de valor. Às vezes, para um paciente, até um gesto mais ritualístico para ele é tão importante quanto uma crença no Salvador. Então, assim, eu não posso pesar quem é a crença mais importante, quem é a crença, eu não posso descartar. Se ele é composto desta crença, se ele tem esta fé, e se isso for positivo para ele, então a gente trabalha com isso também. Lembra lá para trás, quando a gente falou de depressão, que às vezes tem umas situações tão punitivas, tão restritivas, que a pessoa, ao invés de melhorar diante de certas situações, ficam mais deprimidas, porque não conseguem suprir aqueles ditames de uma outra religião ou seita. Eu acho que o senhor lembra. Então, assim, a gente vê os pontos positivos que ela pode trazer para o paciente. Se a imortalidade da alma ajudar o paciente, ok. Vai se sair liberto dessa situação, desse dano que o Alzheimer traz. Deixa eu dizer a Beth Lima, né, que ela pode ligar se quiser para interagir. É Beth Lima que você falou, né? Elizabeth. Trabalha aí com psicologia também. Se quiser ligar, Beth, fica à vontade, viu? O espaço também permite você participar aqui. Eu acho que vai ser interessante se ligar. O telefone é o 987204989, telefone de interagir, pessoal. Se quiser pode ligar agora, porque já são 23h18, o programa vai
às 23h30. Enquanto isso, e ela só afirma aqui que o cérebro precisa de exercício. Isso literalmente não evita, né? Por exemplo, não evita, mas atenua. Retarda o processo? Retarda demais, atenua muito. Atenua muito. O que eu falei do exemplo dessa senhorinha que eu falei, que eu conheço há mais de 5 anos, diagnosticada de Alzheimer, que ainda se encontra numa fase inicial, é maravilhoso. É o sonho de consumo do paciente. E ela tem uma vida nas medidas restritivas dela, nos cuidados que ela é cercada, mas ela tem uma vida plena de amor, de cuidado, se sente útil, né, diante de atividades muito simples, como arrumar uma boneca, por exemplo, a questão da maternidade que ela resgatou diante de tratamentos, cuida das netas, penteia cabelo, ajeita, conversa, tem aquele contato humano que enriquece o dia do paciente. Ok, fica à vontade, pessoal. Ezequias Manso, trabalho com eletrônica, analisando vários circuitos ao dia. Isso ajuda a exercitar o cérebro e prevenir o Alzheimer. Agora, em contrapartida, tem que controlar esse estresse, viu, seu Ezequias Manso? Okay. A linha está liberada, pessoal. 987-24-989, só tem mais 10 minutos. Fiquem à vontade, caso queiram ligar. Então, vamos falar da psicoterapia para esse povo? Discorrer aí, doutora. Vamos falar que para o paciente a psicoterapia é indicada no início, né? Então, e assim, nos ver o profissional de até de uma certa forma frequente, para manter uma interação com ele, para manter um vínculo de confiança. Aí essa dinâmica com eles aí vai de acordo com a evolução, de como está. Geralmente há conversas, geralmente há interações, aquela questão do jogo da memória, o TOR, né, a terapia de orientação, que a gente pode utilizar, a questão do dia da semana. Qual é o dia da semana que você vem me ver, tal dia? Aí que dia é hoje, a data, localizar ele no ambiente, localizar ele na cidade onde está, no bairro onde ele está. É interessante. E para os familiares e cuidadores, é importante demais. Não se sintam sozinhos, procurem ajuda, é importante, porque é pesado, é complicado. Quando ele está naquela fase moderada, antes da fase terminal, que ele se sente ainda com força, com movimento, mas já saindo de certos controles. Às vezes acontece uma situação vexatória de tirar a roupa, por exemplo, em público. Pode acontecer. Olha, tem um ouvinte na linha aqui. É a Cláudia Rejane. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pastor Amaro. Boa noite, doutora Alessandra. Boa noite, querida. Doutora, eu vou ser breve, que eu estou de plantão nesse momento e assim, não poderia deixar de participar. Agradecer a senhora pela brilhante apresentação, assim, que seria bom trabalhar com a senhora, né? Enfermagem com a senhora, porque ia ajudar muito a gente, entendeu? Sonho de consumo, viu, Cláudia? A psicologia hospitalar é a minha menina dos olhos também. Eu fico muito pensativa nela. O meu perfil é de acompanhar pacientes de 80 anos até 107, 108, que eu já acompanhei. E a grande, assim, Luiz Carlos comentou que é mais mulheres, mas eu discordo porque é um percentual quase parecido, homens e mulheres, né? Isso. E o que chama atenção é que nós mais jovens precisamos ter mais qualidade de vida, porque eu aprendi muito com esses pacientes, porque quando eles estão no momento de lucidez, no algo orientado, que a senhora conhece, eles relatam o que faziam de bom na vida, que era dançar, passear, viajar, ler um livro, visitar os amigos. Música. Ele resgata essa memória. Você sabe disso, né? É bem interessante. Os pacientes, quando eu estava de plantão durante o dia, eu dançava com eles, a gente ia tomar banho e dava banho, terminava a gente tomando banho junto também. Então, é um momento interessante para a gente, que a gente da enfermagem aprende muito com eles. E eu estou trazendo essa qualidade de vida, essa qualidade de vida eu trago para mim, digo aos ouvintes que agora é a hora de ter qualidade de vida, porque repercute sim
na velhice, repercute. Né? Repercute. A maioria dos meus pacientes, que eu não posso citar os nomes, eram assim, médicos, advogados, juízes, escritores, e foram acometidos pela doença, mas tiveram realmente um diferencial, porque precocemente se cuidaram. Então, a minha dica é a todos: cuidar de si e dar o melhor. E o senhor, pastor Amaro, começa a dormir melhor e ter mais qualidade de vida. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo hoje me crucifica. A gente vai fazer um movimento na internet, hashtag dorme pastor. Dorme e acorda a bênção. Boa noite. Muito obrigada, Obrigada, Cláudia. doutora. Boa noite. Tá bom. Até logo. Valeu, Cláudia. É isso que torna também o programa charmoso. Vocês ligando, participando ao vivo, pode mandar áudio para o WhatsApp, né? Além de digitar aí no chat, mas mandando áudio também para o WhatsApp 987204989, ou ligando ao vivo, como a Cláudia ligou, da Brilhanta ao programa. Deixa eu ver aqui, doutora. Neudiman Souza, Nil, pergunta: o problema de labirintite influi em gerar Alzheimer? Não, um caso é um caso, outro caso é outro caso. Inclusive Parkinson, a gente já vê pacientes com as duas patologias, mas um é um, outro é outro, o que ocasiona, são duas doenças neurológicas, mas as causas são diferentes, são duas bem massacrantes para quem vive, mas são causas diferentes. Vale investigar com neuro, vale, no caso de labirintite com otorrino também, né? Pronto, vale investigar. Luiz Carlos, ao procurarmos entender, estudar, ler diariamente o atual cenário político brasileiro, é um bom exercício, eu vou rir agora aqui, para se evitar o mal do Alzheimer? Olha, Você evita o mal do Alzheimer, fugir de certos enfrentamentos. Você evita o mal do Alzheimer, mas cria outro que causam problema, viu? estresse, não é? Não é para viver alienado como Sim, sim. o mundo dos unicórnios. Você evita o Alzheimer, mas cria outro problema, assim, né? a gente precisa se cuidar, se blindar de certas coisas. Fabiana Manso, tendo em vista que a doença comete o paciente, mas também precisa da cooperação ativa da família, que vive intensamente todos os momentos. Vejo a psicologia muito importante também para a família. No caso, o vitimado pelo Alzheimer no estado elevado, ele já não precisa desse acompanhamento sem a família, né, doutora? E sim, a família. Porque é uma dor muito profunda. Porque aquele paciente, ele provavelmente não lhe chame pelo nome, ele não lhe reconheça, porque provavelmente ele imagine aquele ser adulto lá que está na frente dele. Não é meu filho é pequeno, meu filho tem 10 anos de idade. Como as perguntas são importantes, né? Aqui no Zap alguém perguntou assim, quando vem o Zap é porque a pessoa não quer se identificar, eu considero isso. É contagiosa essa doença? Veja, interessante, não é contagiosa, mas se a pessoa não tiver uma estrutura emocional, cuidando de uma vítima de Alzheimer, ela pode enfermar de outras coisas, né? Pode desencadear um transtorno. Fica deprimido, porque fica de mãos atadas, fica inerte. É um contágio virtual, digamos assim, né? Aí chega o médico ou chega o profissional e lhe diz, não tem cura, é daí para pior, é degenerativa. E aí a queda do cuidador, de repente, que é um pai, é um filho, é uma esposa, enfim. Aí é um baque mesmo, e assim, a busca pelo apoio, pela terapia, pelos esforços da família é importante, é necessário, até para segurar esse cuidador. Está vendo que toda pergunta é importante? Veja que coisa, toda pergunta é importante, né? Porque é importante cuidar da psique, né, do cuidador, né? Isso. Para estruturá-lo. Doutora, fique à vontade, só tem mais 5 minutinhos. Eu vou me despedir com um poemazinho bem interessante. Já vai se despedir? Quer falar mais alguma coisa? Não, mas assim, para puxar outra história. Ah, tá. Então, assim, existe um poema, ele não tem título, mas foi retirado de um livro, Alzheimer, Identificar, Cuidar e Estimular, da autora Simone Manzaro, que é psicóloga também. Escutem com atenção. Não me peça para lembrar. Não tente me fazer entender. Deixe-me descansar.
e saber que você está comigo. Beije minha face, segure minha mão. Estou confuso além da minha compreensão. Estou triste, doente, perdido. Tudo que sei é que preciso que você esteja comigo a todo custo. Não perca a paciência. Não xingue nem maldiga o meu pranto. Não posso evitar o jeito como estou agindo. Não dá para mudar, ainda que eu tente. Basta lembrar que eu preciso de você. O melhor de mim se foi. Por favor, não saia do meu lado. Preciso do seu amor, até que a minha vida se acabe. Tocou fundo, não foi? Oh, segura o coração. É isso aí, é o Alzheimer. É interessante, não é, pastor? Oh, muito forte, né? Muito forte. Muito forte, muito forte. E Então, ninguém está livre. Na verdade, ninguém está livre, né? Ninguém está livre, né? Não, ninguém está livre. O agravante é quando tem a questão da composição genética. Aí é muito mais grave, muito mais rápido, mas ninguém está livre. O que a gente pode fazer? Viver bem, fazer o bem, amar, cuidar, respeitar o próximo, né? A questão de evitar certos estresses necessários, né, São Luís? E seguir. Seguir bem. Teve uma atriz dos Estados Unidos, Hollywood, esses filmes todos, que ela fez um mapeamento genético e segundo os estudos, ela teria câncer de mama. Ela foi e tirou a mama. Sim. A pessoa, e o cérebro? Como é que a gente vai fazer? E agora o cérebro, né? Aí a pessoa tem uma carga genética muito forte. Não sou obrigada a ter. Não é obrigada. Mas eu já sabendo dessa predisposição bem séria, então o que é que a gente faz? Começar a trabalhar isso aí, né? Se cuida melhor, alimenta-se melhor, procura uma qualidade de vida melhor. Exercícios mentais. Esse cérebro. Sabe, quando eu digo assim, exercitar o cérebro, eu só vejo uma imagenzinha de um cérebro com uns pezinhos, sabe? Vamos fazer exercício de cérebro, vamos botar esse menino para funcionar. Esse exercício é o quê? É ler, jogar uma dama, um dominó, coisa de lógica, ocupar a mente. Às vezes quando a pessoa se aposenta e diz, larguei, quero mais nada, quero só curtir. Mas esse cérebro que está trabalhando a vida inteira, aí estagnar é complicado. Não é? Então, vamos trabalhar ele de forma prazerosa, já que já cumpriu tudo que poderia cumprir de forma de obrigação. Então, vamos transformar esses momentos de conhecimento, de coisas para acrescentar na vida da gente de forma positiva. Não é? Ok, doutora. Lembra mais uma vez, por favor, aí os dias e onde a senhora atende. Dia, hora e local. Segundas-feiras à tarde, na Boa Vista, na Clínica Humanos, na Dom Carlos Coelho, 87. Quintas-feiras, pela manhã, na Galeria Cordeiro, próxima ali na Praça 12 de Março, próxima Bacana. 997910056 é um zap, deixa mensagem que em algum momento eu retorno para você, de preferência de 8 às 18, né, pastor? Sim. Mas eu retorno sim em algum momento que eu ver, certo? E assim, a mensagem que eu deixo para a família é: repita quantas vezes for necessário, beije sempre, carinho sempre, amor como nunca, que enche essa pessoa de qualidade de vida enquanto ela estiver conosco. Olha, chegou aqui Dildeman Souza, boa noite, Dildeman, cumprimentando nós aqui. Eu vivo com minha mãe de 80 anos e tento ensinar ela a lidar com o celular de última geração, como WhatsApp, etc. É um exercício importante? Sim. Quer dizer, eu estou respondendo para ela. Porque instiga, é o novo. Para ela é novo, para essa geração nova, é uma coisa mais corriqueira do mundo. Mas para ela é um momento de aprendizado. O que ela fez de novo hoje? Aprendeu a mandar uma mensagem de voz para o filho. O
que ela fez de novo hoje? Tirou uma Bumerangue? selfie? Um bumerangue no Instagram. Já pensou? Arrasa. É conhecimento para ela. São inovações que ela está tendo contato. Estimula. É como se diz, nunca é tarde para aprender, né? Não, nunca é. Nunca é. O cérebro do idoso, ele tem maior facilidade de absorção do que de uma pessoa mais nova? É a pergunta aqui. A pessoa mais nova aprende mais rápido. Mas uma coisa a favor dos mais idosinhos, vem a experiência, vem aquele discernimento que falta ao adolescente, aquela reflexão mais profunda. É como se fosse, comparando com Olimpíadas hoje, o adolescente é 100 metros rasos, né? Explosão, chegou. O idoso é mais maratonista, mas chega. E chega com qualidade. Aprende. E tem gente que aprende rápido, seja em qual idade, é fantástico. É muito de cada um. É a singularidade de cada um, a subjetividade. Ok. Sua despedida a senhora já fez, né? Suas considerações finais. Oi, ame muito. Muito lindo. Dê muito carinho. Lembre dos momentos que essa pessoa estava 100% ao seu lado. Eu acho que é importante. Maior lucidez, Que maior... movimenta o melhor remédio que ela pode dar, que essa pessoa pode dar, é isso. Uma historinha. Uma vez uma pessoa disse para mim que mais das vezes à noite, o pai tinha Alzheimer, mais das vezes à noite ela ficava do lado dele, segurando a mão, e a noite passando. Eles vendo filme, desenho, programas, e ela disse: Alexandra, eu sei que muito provavelmente ele não saiba que sou eu, mas eu estava lá com o maior amor e carinho do mundo. Aí eu disse a ela: você deu o melhor remédio que ele poderia tomar naquele momento. Seu amor, sua atenção e seu cuidado. Isso é lindo. Valeu, doutora. Ok. Lembrando ao pessoal que podem sugerir, né? Por favor, a pauta né? do próximo programa. Sou uma caixinha de surpresas, mas eu gosto de entender o que é que estão passando pelas cabeças de vocês. E se tiver mais dúvidas sobre o assunto de hoje, pode... Deixe que a gente vai deixa responder aí no que a próximo gente vai. programa, ou então no chat, né, do YouTube, o pastor Amado passa para mim e Ok. responde. Ou até pelo zap. Rapaz, falar em chat do YouTube, deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook. Eliane Dias, boa noite. Parabéns Boa pelo noite. assunto. Valeu, Eliane. Para dar atenção a todo mundo, né? No Zap já está tudo ok também. As perguntas do Zap já fiz. Um abraço, Wagner Souza. Ele parabeniza a senhora, viu? Obrigada, Wagner. Pronto, eu senti saudade hoje do Carmelo, rapaz. Né? Ele deve estar nas nas ocupações emoções dele. dele. Carmelo é bem movimentado também. É um workaholic. Doutora Alexandra, mais uma vez obrigado, nós que fazemos a Rede Cristã, agradecemos. Eu agradeço demais a oportunidade presença novamente. aqui, tá? Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana já trazendo mais um tema. Por favor, mandem sugestões também. Pode mandar sugestão aí para o Zap do consultório Sim, ou só ligação sim. para consulta? Pode, né? Mandar a sugestão aí para o Zap, tá, pessoal? Será bem-vindo. Ok. Ok, doutora, um abraço. Até Um quinta-feira. abraço, boa noite. Boa noite. Fiquem na paz, fiquem bem. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Você acabou de ver e ouvir a psicóloga Alexandra Manso aqui no programa dela, né? O consultório com a psicóloga Alexandra Manso, ok? Vamos ficando por aqui. Bob Martins acabou de fazer uma pergunta. Boa noite. Não sei se ela está na linha ainda. Será que ela está na linha ainda? Alô, doutora? Ela já saiu. Senão ela respondia, viu, Bob? Mas ela já saiu da transmissão. Mas fica para o próximo programa, tá bom? Perde não, tá certo? Bem, segue a programação musical da Rede Cristã. A partir das 0h, entramos ao vivo em cadeia com as outras emissoras com o programa Corda Bênção. Adicione aí
aplicativo da Rede Cristã Brasil, no Play Store ou no Radiosnet, Rede Cristã Brasil FM. Música boa, ok? Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira, das 22h30 às 23h30, com o programa No Consultório da psicóloga Alexandra Manso.